Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Glória a Deus. Romanos 6. Romanos 6, versículo 6 em diante. Romanos 6, versículo 6 em diante. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também com ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quando a ter morrido, uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerais certamente mortos para o pecado, mas vive para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? E amém. Amém, amado? Glórias a Deus. O tema dessa mensagem é: libertos do pecado e vivos para Deus. Amém? Se nós somos filhos de Deus, se nós servimos a Deus, nós devemos nos portar como filhos de Deus, como servos de Deus, e deixar que Deus nos direcione, que Deus nos conduza, que Deus nos proteja, e não darmos brecha para que o inimigo trabalhe nas nossas vidas. Porque ele sempre vai querer nos dominar, ele sempre vai querer nos levar ao pecado, e o pecado nos separa de Deus. O pecado nos tira do caminho de Deus. E essa é a vontade, é o desejo do diabo. Ele vive lançando armadilhas para que nós pequemos. E a cada pecado cometido, nós vamos separando de Deus e das suas vidas. O pecado nos tira verdadeiramente da presença do Senhor. Por isso, nós devemos estar sempre atentos ao nosso derredor, no caminho que estamos andando, de como estamos agindo, porque a vontade dele, do diabo, é fazer com que nós fiquemos perdidos, desorientados, achando que não tem saída, e aí é onde ele age, colocando um sentimento de abandono, de perda, de insatisfação, e nós ficamos sem uma direção. Amém? E essa é a vontade. Mas a vontade de Deus é que tenhamos vida, e vida em abundância, como diz João 10,10. Né? João 10,10 diz: o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. É nesse versículo, nessa segunda parte do versículo, nós devemos nos atentar. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Amém? Por isso devemos pedir ajuda a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo, para que sejamos fortalecidos e abandonemos o pecado que nos rodeia todos os dias, em todos os momentos. Amém? E eu tenho algumas lições para os irmãos já correndo do tempo. A primeira lição é: devemos viver em oração. A oração, ela nos fortalece. A oração, ela nos faz ficarmos fortes diante de Deus, porque a oração, ela nos leva a termos intimidade com o nosso Senhor. Ela faz nós estarmos presentes na presença de Deus todos os momentos. A oração não é só aquela oração que nós fazemos na nossa casa, às vezes lá na cabeceira da nossa cama, no nosso cantinho dessa oração. Nós temos que fazer todos os momentos, em todos os lugares, aonde estiver. Devemos estar clamando a Deus pela ajuda dele, pela proteção dele,
Como eu disse, o diabo está ao nosso derredor. E a palavra própria diz também. A palavra está ao nosso derredor, tentando nos tragar, tentando nos tirar da presença do nosso Deus. Então a oração, ela deve ser constante nas nossas vidas. A oração vai nos levar à intimidade com Deus, e com isso Deus vai nos direcionar a abandonar tudo que nos faz mal, como os vícios, adultérios, prostituição, desobediência, mentira e tudo aquilo que nos faz separar de Deus. Por isso, muitos vivem mal, porque não têm intimidade com Deus, não têm uma vida de oração, de clamor a Deus. Pegam e não se arrependem. Aí vivem uma vida em pecado. Isso é, separado totalmente do caminho de Deus. Infelizmente, hoje, são muitos que vivem nesse processo. Abandonam o caminho e não conseguem voltar. Não conseguem mais se apresentar por vergonha, por medo, ou porque já foi dominado verdadeiramente pelo inimigo. O salmista Davi diz no Salmo 5: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende o meu gemido, atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a Ti eu oro. Pela manhã ouves a minha voz, ó Senhor. Pela manhã te apresento a minha oração e vigio, porque Tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará. Amém? O salmista Davi já chega a Deus e fala: dá ouvido, Senhor, às minhas orações, ao meu clamor, às minhas petições, para que o inimigo não venha e me tire a paz, me roube a paz, me roube a alegria e me leve ao pecado. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a Ti eu oro. Davi vivia uma vida de oração, de clamor a Deus, porque ele sabia que os dias eram difíceis, os dias eram ruins, e mesmo assim, teve um momento da vida dele, que ele teve um instante, ele conseguiu sair da presença de Deus e pecou, e ele era um homem de oração, a menina dos olhos de Deus. Por isso, devemos ficar firmes, fortes, na presença de Deus todos os momentos, clamar a Ele em todo momento, para que o inimigo não venha roubar a nossa vida e estar junto do Senhor. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Isaías 64:4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Amém? Deus trabalha para aquele que nele espera, para aqueles que nele confiam, para aqueles que verdadeiramente têm prazer de estar na presença desse Deus maravilhoso. Se você abrir seu coração para Deus administrar a sua vida com a ação do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o ser humano não deixar o Espírito Santo ministrar, não abrir seu coração e não se entregar verdadeiramente para Deus, como pode haver mudança na vida do ser humano? Se ele verdadeiramente não deixar Deus agir através do Espírito Santo. Deus, o Espírito Santo convencer você, eu, nós, a igreja, do pecado que estamos cometendo. Como vamos viver? Tem. Não tem como. Devemos nos entregar verdadeiramente, de todo o nosso coração. Aí vamos ter coragem de dizer com toda firmeza, não quero mais viver uma vida de maldade, de crueldade. Não quero mais viver essa vida. Eu quero viver uma vida diante de Deus, uma vida de abundância, como Jesus disse.
eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida que nós devemos desejar, essa vida que nós devemos querer todos os dias. Então o homem tem que deixar de trabalhar no seu para que você verdadeiramente seja liberto, curado, salvo, restaurado no nome de Jesus. Amém. Conheça verdadeiramente a palavra do Senhor. Se o ser humano ler o mapa do tesouro, eu sempre digo e muitos pregadores dizem, não é só eu, que a palavra, a Bíblia é um mapa do tesouro para nós. Ela vai nos levar à salvação, à vida eterna. Se nós lermos profundamente, não aleatoriamente, de qualquer maneira, se lermos profundamente, entendermos e conhecermos o que a palavra diz, o que a palavra nos ensina, o que a palavra nos orienta, nós verdadeiramente seremos servos, crentes, filhos de Deus, e iremos viver uma vida de prática da verdade do Senhor. Iremos viver uma vida de direção no Senhor. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu estou andando no mapa do Senhor. Direcione a minha vida para que eu chegue até o caminho desejado. Para que eu chegue até onde o Senhor quer que eu chegue. A Bíblia, ela nos leva ao caminho que Deus quer para nós, que é a vida eterna, que é a salvação, que é uma vida abundante, uma vida sem pecado. A Bíblia é um manual que devemos seguir. Assim conseguiremos alcançar os propósitos do Senhor e seremos abençoados, porque a palavra liberta, cura, salva. E verdadeiramente, se acreditarmos nela, como diz João 1, 31 e 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, que é a palavra de Deus, nos liberta de todo o pecado. Porque se você colocar em prática o que a Bíblia diz, o que ela está dizendo hoje, você vai conseguir se libertar do pecado, do mal que te rouba, daquilo que está te fazendo mal, porque você vai viver, está escrito. Eu vou bater na tecla, você vai viver uma vida abundante diante de Deus, porque é uma promessa pessoal. Eu tenho uma vida de abundância para você, Jesus Cristo. Mas nós temos que crermos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, buscarmos essa abundância do Senhor nas nossas vidas, vivemos essa abundância do Senhor nas nossas vidas, não importa o que estejamos passando. Se eu não vivesse uma vida de oração, eu já falei isso aqui para vocês, se eu não vivesse uma vida de oração, amado, eu talvez nem existiria mais nessa face dessa terra. Eu saio da minha casa orando, eu chego da minha casa orando, clamando a Deus, porque o diabo verdadeiramente ele quer lançar setas na sua vida para que você pegue em todo instante e você saia da presença de Deus. Eu vivo sendo fustigado por Satanás para abandonar tudo. Se não fossem as orações minhas do pastor, que a gente sempre está pedindo para ele orar por nós, pastor, ore por nós, os pastores em geral, ore por nós, estão passando por dificuldade, estão passando por luta, mas nós também temos que fazer a nossa parte, nós temos que buscar a Deus, nós temos que orar. Não importa, não importa, você está no trabalho lá, você está passando dificuldade, ore em espírito, se você gritar, ore em espírito, que Deus vai te ouvir, Deus vai te ajudar, Deus vai te proteger lá no seu trabalho. Não permita que o diabo te tire a paz, te roube a paz. Não permita. Ore, clame. Oração faz os seus espíritos, e vocês viram o que o pastor falou. Foram 3 testemunhos que ele deu hoje.
debaixo da oração, debaixo de clamor. Não é de qualquer maneira que nós vamos chegar na nossa vida. Não é de qualquer maneira que nós vamos chegar na nossa vitória. É debaixo de oração, clamando, buscando, crendo que Deus fará a obra nas nossas vidas. Comprometa-se com Deus. Esse também é um tema muito importante na vida do ser humano. Muitos seres humanos vêm na igreja, ouvem a palavra, sabem o que a palavra diz, recebem a direção de Deus, mas não se comprometem. Saiu da porta para fora, não tem mais compromisso. Vai viver a sua vidinha lá, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Aí acontece algo, culpa a Deus. Por que Deus deixou fazer isso? Por que Deus deixou fazer isso? Por que Deus deu? Por que Deus? Por que Deus? Deus está ocupado. Deus está mandando a palavra, Deus está enviando a palavra, Deus está direcionando. A pessoa sai da igreja para fora, não se compromete com Deus e depois Deus é ocupado. O problema é de Deus, não é eu. Eu não errei, Deus é ocupado. Eu errei porque Deus deixou. Então temos que nos comprometer com Deus. Tenhamos compromisso com o nosso Senhor, não desonrando, não desobedecendo as ordenanças dele, para que nós tenhamos dias bons, para que sejamos abençoados, sejamos ministrados pelo poder dele na nossa vida, para que vivamos em comunhão com ele. Não deixemos que as nossas vontades, os nossos desejos, que o pecado nos domine e abandonemos o compromisso que temos que ter com ele. A vontade de Deus é que todos, independente de quem seja, todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Mas para isso devemos nos comprometer, viver uma vida de compromisso com ele, andar no caminho dele, na direção dele, e abandonarmos todos os pecados. Algumas pessoas às vezes têm seus pecados estimação. Isso, glória a Deus, aleluia. Algumas pessoas têm esse pecado, está ali, guardado, no coração, na mente, não abandonam, não conseguem abandonar esse pecado de estimação. Está ali, guardadinho. De vez em quando ele tem pecadinho. Ou daquele pecador, né? Ninguém sabe se é pecadinho ou se é pecador. Está ali guardado. Porque não tem compromisso com Deus. Se tivesse compromisso com Deus, já tinha abandonado há muito tempo. Já tinha deixado. Mas sempre está lembrando daquele pecado. 1 Coríntios 9 diz: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Olha que lindo isso daí. Os ouvidos não ouviram, e nem penetraram no coração do homem, nem os olhos viram. É o que Deus tem preparado para nós, amados. Se nós tivermos compromisso com Deus, compromisso verdadeiro, fiel com Ele, é o que Ele tem para nossas vidas. Ele tem coisas grandiosas. Por que nós vamos deixar o pecado nos dominar? Por que nós vamos deixar o pecado nos tirar da presença desse Deus maravilhoso, desse Deus lindo, desse Deus que tem coisas maravilhosas na nossa vida? Ele tem coisas preparadas para cada um de nós. Eu sou testemunha. Tem coisas lindas para nossas vidas. Às vezes nós cansamos de esperar, desanimamos, queremos desistir. Não cansem, não desistam, não desanimem. A promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. O
desejo de Deus vai se cumprir na sua vida. Basta você esperar e crer. Vai acontecer. Vai acontecer no nome de Jesus. Sejam obedientes em tudo. Sejam obedientes em tudo. Não é só uma parte. Não é só um pouco. Não é só pela metade. Ser obediente é ser obediente em tudo. É amando a sua esposa, é amando os seus filhos, é obedecendo a palavra, é honrando o seu pastor, é não fazendo mal, não desejando mal. Não importa o que fazem para você, não deseje mal, pelo contrário, a pessoa, é o que a palavra de Deus diz. Nós devemos orar pelos nossos inimigos, orar. Devemos desejar o bem para eles, porque eles não sabem o que fazem. E se você fizer isso, você será abençoado. Se o teu inimigo te fizer mal, não deseje o mal para ele, deseje o bem e abençoe. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente, que Deus te tire esse coração maldoso e coloque um coração bondoso. É assim que eu oro pelos meus inimigos. Senhor, tire esse coração maligno da vida desse homem, coloque um coração abençoado, um coração bom, um coração que deseje o mal ou o bem para as pessoas. É assim que eu oro pelos meus inimigos. Amém? A obediência leva a ter a ajuda de Deus. O homem que obedece se sente bem e consegue conquistar as suas vitórias. A obediência gera bênção para o ser humano e alegra o coração de Deus. Vocês não sabem como eu me sinto se eu peço para o Idalécio fazer algo para mim e o Idalécio me obedece e faz e fala: eu vou conseguir fazer aquilo para você. Eu fico super feliz, super alegre. Agora você imagine Deus, que é o nosso Criador, o nosso Deus perfeito, o Santo de Israel. Amém. O que criou uma nação, que gerou vida no ser humano. Imagine como que ele não fica alegre quando nós obedecemos a ele. Como que ele não... Nós devemos obedecer em tudo. Portanto, irmãos amados, procuremos obedecer a Deus em tudo, para que Ele nos olhe com amor e tenha misericórdia de nós, porque obedecer agrada ao Senhor. A obediência agrada. A obediência faz Ele nos amar mais e mais ainda, mais do que Ele nos ama. Olha o amor que Deus tem por nós. Olha o amor que Deus tem por nós. Lembre de como nós éramos, de onde nós viemos, o que nós fazíamos. Olha o amor que Deus tem por nós. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Ele nos tirou das trevas. Ele nos tirou do pecado. Ele nos tirou do mal. E nos trouxe para a maravilhosa luz. Nos mostrou o caminho de Jesus Cristo, nosso Senhor, onde nós confessamos a Ele, entregamos nossa vida a Jesus, para alcançarmos a eterna salvação, para vivermos uma vida abundante. Deuteronômio 5:29 diz: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhe fosse a eles e a seus filhos para sempre. Olha que palavra! Eu vou repetir essa palavra para que o coração de vocês se enche de alegria diante desse Deus, porque encheu o meu. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fossem a eles
e a seus filhos para sempre. Ó, a obediência, o que leva à obediência, a Deus fazer bem para nós, para nossos filhos, para sempre. Amém. Não é só hoje, não é só amanhã, é para sempre. É isso que gera obediência. O amor de Deus, o carinho de Deus, o cuidado de Deus. É isso que gera. Está lá em Deuteronômio 5:29. Se vocês quiserem, dá para vocês conferir. Amém? Então vamos obedecer. 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 Obedecer gera bênção e agrada a Deus. Amém? Seja templo do Espírito Santo. Se somos templo do Espírito Santo, como diz a palavra, porque vamos deixar o pecado nos dominar. Deixamos a nossa natureza pecaminosa e firmemente vamos olhar para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Não extinguemos o Espírito Santo nas nossas vidas, mas pelo contrário, deixemos o Espírito Santo nos ajudar, deixamos o Espírito Santo nos consolar, porque é para isso que Deus deixou o Espírito Santo. O Senhor Jesus disse: eu vou, mas vos deixarei o Consolador, o ajudador das vossas almas. Se sofremos, se padecemos, o Espírito Santo habita em nós para nos consolar, para nos ajudar a vencer cada etapa das nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Sejamos livres do pecado que tanto nos rodeia e abandonemos a nossa velha natureza e vivamos para glorificar o Deus e Pai das nossas vidas. Vivamos para agradar a esse Deus. E como disse Deuteronômio, Ele vai nos abençoar para sempre, para agradarmos, obedecermos e cumprirmos todos os mandamentos dele. O Deus de Israel está presente nas nossas vidas todos os dias. O Deus de Israel, Ele quer que nós sejamos vitoriosos todos os dias. Aleluia. Mas o inimigo, o nosso inimigo, ele quer roubar, ele quer matar, ele quer destruir nossos sonhos, a nossa família, os nossos projetos. É isso que o diabo quer roubar, tirar tudo de nós, porque ele já perdeu. Ele já perdeu e quer que nós perdamos também a nossa vida. Mas Deus, na sua plenitude, no seu grande amor, Ele diz: mas Ele tem uma vida de abundância para você. Eu tenho uma vida de paz para você. Eu tenho uma vida de bênçãos para vocês. Se vocês me buscarem e abandonarem todos os vossos pecados. O pecado pode nos tirar do caminho da salvação, pode nos levar à derrota, pode nos separar de Deus. Mas se nós orarmos a Deus, pedindo a tua ajuda, pedindo o teu apoio, Deus, na sua plenitude, vai nos proteger, vai nos ajudar e não vai nos deixar cair na tentação, porque Ele vai nos fortalecer todos os dias com o seu poder, com a sua graça, com a sua misericórdia. Deixemos Deus trabalhar na nossa vida todos os dias, para que Ele veja em nós homens e mulheres que querem e que desejamos abandonar todo o mal e ronda e todo o mal que está no nosso coração. Tenhamos compromisso com Deus, para que sejamos homens e mulheres que agradam a esse Deus maravilhoso. Sejamos obedientes em tudo e não nos esquecemos que somos templo do Espírito Santo. E eu concluo essa palavra
dizendo: o pecado que tanto nos rodeia não vai nos dominar. O pecado que tanto quer penetrar no nosso coração não vai conseguir nos tirar da presença desse Deus maravilhoso, desse Deus. Ele pode tentar, o inimigo pode tentar, pode fustigar, mas nós, como igreja do Senhor, vamos orar, vamos nos fortalecer em oração e crer que o pecado não dominará nossas vidas de forma alguma, de maneira nenhuma, no nome de Jesus.